Caiu o Danilo, caiu o Dornelles, caiu o Medeiros, caiu o Brandini, caiu o Mota Paz. Acabou a esquadrilha, acabou a esquadrilha. Como não tinha piloto de recompletamento, passaram a ter 3 esquadrilhas só. E nós passamos com esses 22 pilotos a voar com 3 esquadrilhas. O problema do recompletamento na Itália vinha se tornando crítico. A perda era uma média de 3 pilotos por mês e vinha se acumulando desde o início das operações em novembro de 44. A minha impressão pessoal disso, e pelo que eu vivi posteriormente, é que realmente o Ministério não viveu a situação. Foi criado o grupo de caça, foi mandado e todo mundo ficou esperando. Ninguém tomou uma providência de continuidade da operação. Uma operação de guerra não é uma coisa que a gente decida, entre nela e saia fora. A gente tem que dar uma continuidade, tem que haver suprimento de material e tem que haver ressuprimento de pessoal, que é o recompletamento. Sem isso, a unidade simplesmente para. A minha turma foi a última que terminou o treinamento de P-47 nos Estados Unidos. Quer dizer, a questão pessoal é mais de frustração de não ter conseguido aquilo que desejava. Não veio o recompletamento, nós aí passamos a voar mais. Voando mais, nós nos tornamos veteraníssimos. E no final da guerra, as 2 últimas semanas da guerra, também não é mil planos ser brasileiro, não. Era obrigação nossa. Nós enxergávamos muito mais do que os americanos, que eram rapazes que tinham 250 horas e estavam entrando em combate. Quer dizer, eles não tinham a obrigação de ter aquela experiência que nós tínhamos, e nós tínhamos. Até abril de 45, os alemães estavam localizados na linha gótica. Com a melhoria do tempo, quer dizer, com a primavera, a chegada da primavera em abril, o comando do Teatro Mediterrâneo determinou que fosse desencadeada uma ofensiva contra os alemães, que ficou chamada Ofensiva da Primavera. Já era evidente para todos nós que o final estava muito próximo. Os alemães já estavam na correria, já tinha sido rompida a linha de frente, o americano aprofundava a todo vapor, mesmo largando o alemão para trás. O que ele queria era chegar no Passo do Brena para fechar a saída, de maneira que a gente contava que estava por poucos dias. Houve a convocação dos comandantes de unidades de caça, lá na sala do 350, do Coronel Nils, que era o nosso comandante operacional, e ele disse o seguinte: olha, nós vamos fazer entre 6 de abril e 29 de abril um esforço máximo. Esse esforço vai constar de 44 sortidas diárias. Virou-se então para o Coronel Nero e disse: olha, Nero, os seus rapazes já chegaram ao limite da resistência humana. Eles não precisam mais fazer esse esforço, inclusive porque vocês só têm 22 pilotos e eu não vou exigir que um piloto de vocês faça 2 ou 3 missões por dia. Aí o Nero respondeu: não, eu não vou. Antes de tomar essa decisão, eu vou consultar o meu pessoal, meus rapazes, o pessoal de apoio e os pilotos. Nós estávamos ali voluntários e não, brigadeiro, coronel, não vai se fechar o grupo, não. Seria uma vergonha para o Brasil se aquele grupo de voluntários fechasse. Por que fechou? Fechou porque não tinha mais voluntário, quando não era verdade. Aqui estava cheio de voluntários. Então, nós topamos. Começamos a ofensiva da primavera, nesse mês de abril. Foi um mês duro para nós, a beça, porque os 3 pilotos da estatística foram perdidos. Foi perdido o Dornelles, morto em combate, o Santos, morto em combate, e o Coelho, prisioneiro de guerra, foi ferido em combate, o Pessoa Ramos. O saltou de paraquedas, o Goulart, em território amigo. Uma festa como em termos de esforço de guerra e perigo e baixas. Nós sofremos muitas baixas. Decolamos e já era uma daquelas missões, embora ofensivas, sem alvo predeterminado, porque já era no recuo e na fuga dos alemães. Então o Dornelles decolou, passou sobre La Spezia, o porto de La Spezia, e subiu no eixo ferroviário que ia finalmente dar lá em Milão. O Dornelles saiu da esquadrilha. Nós estávamos voando baixo porque havia uma cobertura
de estratos baixos, saiu da esquadrilha e foi atacar o trem. O número 2 foi atrás dele, eu fui também, e o 4. Mas quando o Dornelles passou, ele já foi atingido na ida e já saiu pegando fogo, foi bater nos prédios da cidade. Logo adiante, eu ainda gritei para o número 2, entra sobre outro ângulo, tal coisa, papá, e nós não fomos atingidos. De maneira que foi uma triste fim de guerra para o Dornelles, e nós todos ficamos muito impressionados com aquilo. O ataque rasante, além dos perigos da antiaérea, quando você fazia um ataque a um depósito de combustível ou a um depósito de munição, você corria o risco de explodir com a explosão. Porque uma coisa é ser abatido e a pessoa saltar de paraquedas. E outra coisa é você ver a pessoa bater no chão. Nós estávamos atacando uma área grande de depósito de munição. Para você ter uma ideia de grandeza, era uma área descampada, vamos dizer, de 500 por 500 metros, grosso modo, onde havia várias cabanas meio enterradas no solo. Então, essas cabanas, com a terra que eles tiravam do fundo para enterrar, deixar a munição lá embaixo, eles faziam mais ainda uma proteção para dificultar ataques a essas cabanas, a essas palhoças, e cobriam com palhoça e tal, para parecer que eram cabanas. E cada um de nós, então, mergulhava e atacava uma palhoça dessas, que era um depósito de munição. E o Santos, quando entrou no mergulho dele e deu no gatilho, na hora surgiu aquela bombinha atômica na frente dele. Porque por estar enterrada a munição, ela só podia explodir para cima. Então sai aquela língua de fogo com aquele cogumelo. E ele entrou nesse cogumelo com o avião dele. Não pôde desviar, porque ele deu esse tiro a 200 metros do depósito, 300 metros do depósito, não tinha como escapar. Então eu presenciei tudo. Ao sair dessa bola de fogo, imagina a temperatura que estava. Eu não sei nem se ele já tinha morrido, não tinha morrido, mas devia completamente transtornado. O fogo era tanto, a temperatura tão alta, que quando saiu dessa bola de fogo, a asa direita dele se desprendeu como se fosse uma folha de papel. Foi... saiu. O avião entrou no dorso e foi descendo. Ricocheteou no chão e foi cair mais adiante só. Eu só pude saber mais tarde, depois de terminada a guerra, eu fui ao norte da Itália, a nordeste, porque o coronel Nero mandou 3 expedições para o território inimigo recolher pilotos que tivessem saltado de paraquedas ou pilotos que tivessem morrido. E lá é que eu pude constatar, então, que o Santos, antes do avião bater, ele saltou do avião. Ele caiu, vamos dizer, uns 200 metros antes do avião bater no chão, no primeiro ricochete. E no segundo batida, então, é que o avião bateu, explodiu e fez uma cratera do tamanho dessa sala. Deve ter morrido na queda, é lógico, ou talvez já estivesse completamente desacordado, com temperatura, cego, talvez, não sei. É difícil dizer. Agora, eu constatei nessa oportunidade que os alemães não enterraram o Santos. Eles estenderam o corpo dele, cobriram com pedras e puseram uma cruz que eu trouxe, está em Santa Cruz hoje, na base aérea de Santa Cruz, com a placa de bronze, com os dados que ele tinha no dog tag, aquela identificação que nós tínhamos no peito. Eles puseram num bronze e puseram na cruz. Eu trouxe essa placa, tá aí.